Olá, meus amigos do canal Transuniverso. Aqui é o Josimar Lima, servo do Deus de Israel, e agradeço a vocês por sempre estar aí assistindo, compartilhando, deixando o seu like e deixando o seu comentário, nos ajudando aí a crescer cada dia mais neste canal, tá bom? Que Deus abençoe a você e sua família. Bom, por fim, vamos ao tema do vídeo. Por que os humanistas rejeitam a Bíblia? Contradições, parte 1, que eles afirmam existir dentro da palavra de Deus. O fato da Bíblia apresentar contradições é uma das razões pelas quais os humanistas consideram o livro como sendo de autoridade não confiável. Obviamente, se duas afirmativas na Bíblia se contradizem, pelo menos uma das afirmativas deve ser falsa. Pelo fato de que em numerosas passagens ocorrem versículos bíblicos contraditórios, deduz-se que a Bíblia contém muitas afirmativas falsas. As contradições aparecem já no início, quando relatos sobre a criação do mundo são apresentados. Vamos ao exemplo. Gênesis, capítulo 1, diz que o homem foi o primeiro, que o primeiro homem e a primeira mulher foram feitos ao mesmo tempo. Isso depois dos animais. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. No entanto, Gênesis, capítulo 2, diz que a ordem da criação foi a seguinte: homem, depois os animais e depois a mulher. Então Deus modelou o homem com argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus modelou do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as levou ao homem para ver como ele as chamaria. Gênesis 2, capítulo 19, está escrito: depois da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Gênesis 2, 22. Ainda em Gênesis 1, as árvores frutíferas foram criadas antes do homem. Mas, no capítulo 2, há uma indicação de que as árvores frutíferas foram criadas depois do homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 20, se diz que as aves foram criadas das águas, mas em Gênesis capítulo 19 se diz que as aves foram criadas do solo. Também se diz Gênesis 1, 2, 3, ou seja, Gênesis capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Afirma-se que Deus criou a luz e a separou da escuridão no primeiro dia. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 19, diz que o sol, a lua e as estrelas só foram feitas no quarto dia. Os humanistas ainda apontam mais contradições na palavra de Deus. Contradições também que abundam nos relatos bíblicos de um dilúvio universal. Observamos em Gênesis capítulo 6, versículo 19 ao 22, diz que Deus ordenou a Noé para trazer para a arca 2 seres de cada espécie. No entanto, em Gênesis capítulo 7, versículo 2 e 3, há que de todos os animais puros e das aves dos céus tomarás 7 pares.
o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás um casal, o macho e sua fêmea. Gênesis 7, versículo 17 diz que a inundação durou 40 dias. Mas Gênesis capítulo 8, versículo 3 diz que durou 150 dias. Gênesis 8, versículo 4 afirma que, conforme as águas desceram, a arca de Noé repousou sobre as montanhas de Ararat no 7º dia. Mas, no próximo versículo, se afirma que o topo das montanhas não podia ser visto até o 10º mês. Gênesis capítulo 8, versículo 13, afirma que a terra estava seca no 1º dia do 1º mês. Mas em Gênesis capítulo 8, versículo 14, se diz que a terra não estava seca até o 27º dia do 2º mês. Ou seja, durou quase 2 meses sem a terra se secar. Mas no versículo anterior diz que ela já estava seca. Ainda no Antigo Testamento, também apresenta significativas contradições da história do censo realizado pelo rei Davi e subsequente punição dos israelitas por Deus. De acordo com a história, Deus estava tão enraivecido pelo censo que ele enviou uma praga que matou 70.000 homens. Samuel 2, 24, versículo 1. 2 Samuel, versículo 24, ou melhor, capítulo 24, versículo 1. Diz que Deus é quem mandou matar Davi, realizar o censo. Vai, disse Deus, e fazei o recenseamento de Israel e de Judá. Mas nas Crônicas 1, Primeiras Crônicas, capítulo 21, versículo 1, afirma-se que Davi foi influenciado por Satã para realizar o censo. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Além disso, há uma contradição no que se diz respeito à questão sobre o castigo de Deus às crianças pelos crimes cometidos por seus pais. Vamos observar. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, o Senhor diz: sim, a pessoa que peca é a que morre. O filho não sofre o castigo da iniquidade do pai, como o pai não sofre o castigo da iniquidade do filho. No entanto, em Êxodos, capítulo 20, versículo 5, Deus diz: sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. O Antigo Testamento é contraditório sobre o comando de Deus para que os israelitas sacrifiquem animais em seu louvor. Segundo os humanistas, diz o seguinte: eles afirmam, está escrito em Jeremias, capítulo 7, versículo 22. Deus diz que não mudou, ou melhor, que não mandou os israelitas fazerem qualquer sacrifício de animais. No entanto, em Êxodos, capítulo 24, do verso 38 ao 42, e em muitas outras passagens no Pentateuco, Deus é claro quanto ao pedido para que os israelitas sacrifiquem animais. Bom, paramos por aqui em Por que os humanistas rejeitam a Bíblia? Contradição, parte 1. Teria tudo isso uma explicação? Teria tudo isso um modo de leitura, de ponto de vista, de estudar mais profundamente?
Ou existe uma razão? Deixe aqui o seu comentário, deixe seu like aqui no vídeo. Eu vou saber que você quer saber da parte 2. Os humanistas rejeitam a Bíblia. Contradições, parte 2. Estudem ela, leiam as passagens, verificam. Traz a sua resposta aqui. Quem sabe eu posso ler aqui no canal. Meu muito obrigado. Fique com Deus. Que o nosso Deus de Israel abençoe a você e a toda a sua família. E até o próximo vídeo, querendo Deus.